Senhor nesta manhã. Aqueles que já estão no templo, que se coloquem de pé para nós fazermos uma oração, dando início à nossa gloriosa escola bíblica dominical neste dia 6 de setembro. Daqui a pouco estaremos louvando o nome do Senhor. Amado Deus e Pai que estás nos céus, te louvamos agradecidos pela sua bondade, pelo seu grande amor para conosco, Senhor. Estamos reunidos nesta manhã de domingo para adorar e bendizer o teu nome e aprender no teu santo templo, meu Senhor. Pai querido, abençoa aqueles irmãos que já estão aqui no santuário, aqueles que estão de caminho, que o Senhor venha guardar cada um deles. Os que estão de viagem, Senhor, o Senhor protege e livra de todo mal. Oramos nesta manhã, crendo no poder do nome de Jesus, e é no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém e amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia. Podeis assentar, amados irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 17 da nossa harpa cristã. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus te traga graça, saúde e sabedoria neste dia, para vencermos mais as nossas provações. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu.
Maravilhoso é estarmos na presença do Senhor. Que o Senhor venha nos visitar nesta manhã mais uma vez, nesta abençoada aula bíblica da Escola Dominical, aqui na congregação do SIC, que possa estar visitando também a cada irmão, a cada ouvinte que está participando através do sistema online da igreja também. Nesta manhã teremos aqui o nosso professor Alexandre trazendo esta lição maravilhosa, lição de número 10, que traz por título: Provai se os Espíritos são de Deus. Que texto maravilhoso para nós estar aprendendo para o crescimento espiritual, para estarmos mais preparados também para enfrentar as adversidades no mundo, né, amados? Sem mais delonga, por causa do horário e para não tomar tempo do nosso professor, vamos apenas fazer menção aqui do texto áureo e o início da lição. Texto áureo, para os amados que estão em casa, para os amados que quiser localizar, encontra-se em 1 João, capítulo 4, apenas o versículo 1, que diz: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a verdade prática desta lição nos diz: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. O objetivo geral desta lição diz: levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Os objetivos específicos são: ponto 1, destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Ponto 2, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Ponto 3, salientar que devemos julgar as profecias. Ponto 4, mostrar por que devemos julgar as profecias. Ponto 5 e último, pontuar como devemos julgar as profecias. Então, o ponto 4 vai mostrar por que devemos julgar as profecias. O ponto 5, como devemos julgar as profecias. Amém, queridos? Enquanto o nosso professor Alexandre se aproxima, eu convido a igreja para, mais uma vez, orarmos a Deus, apresentando o nosso professor, e para que o Senhor venha dar toda a liberdade para ele, através do Espírito Santo, para que ele entregue à igreja e a todos os ouvintes tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração dentro desta lição. Nosso Deus e Pai, na tua presença, nos colocamos mais uma vez nesta manhã, agradecendo, Pai querido, pela grandiosa oportunidade que nos dá de estar aqui na tua casa, para ouvir e aprender mais da tua gloriosa palavra, pois ela verdadeiramente é alimento para nossas almas. Que nesta manhã possamos todos, num só propósito, sair daqui mais alimentados, mais sadios, melhor preparados, ó Pai querido, para enfrentar o adversário das nossas almas. Eu te peço também, em favor de cada família que está assistindo online, no seu lar, Pai querido, possa receber o impacto do poder que há no nome de Jesus, para abençoar a sua vida, abençoar a família, aquelas famílias, Pai querido, que estão passando por um momento de dor, por um momento de sofrimento, Pai querido, que esta pandemia tem trazido. Nós cremos que há poder no sangue de Jesus para conceder graça, conceder vitória àqueles que declaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém, Senhor, amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vou tomar os vossos assentos. Não, tira a máscara. Esterilizou, não tira a máscara. Assim melhor, né? Até o áudio fica melhor. Deus aprove nessa manhã nos ter a oportunidade de ministrar a aula nessa manhã, não sendo merecedor, e usou o pastor Isias de misericórdia para nos dar essa oportunidade. Tantos professores capacitados, mas aprove a Deus essa manhã estarmos aqui, né, irmãos?
aqui eu comecei minha escola dominical, pastor Aziz, o senhor sabe disso? Aqui a gente começou a escola dominical como criança, e também é muita alegria estar aqui ministrando também para essa classe tão abençoada, cheia de professores abençoados, um ministério todo abençoado mesmo. E é uma alegria no nosso coração mesmo, aqui nessa manhã, ministrando. Vamos para a aula então, né, queridos? Para a aula. Provai se os Espíritos são de Deus. Provai se os Espíritos são de Deus. Desde que o pastor Osias nos mostrou a escala, nos mandou a escala, a gente vem estudando, lendo, procurando, saber informações que, estudando na Bíblia, principalmente, obviamente, informações que sejam relevantes para o nosso meio hoje. E quando a gente pega nesse texto, provai se os Espíritos são de Deus, a primeira palavra que tem aqui é um verbo, provar. Provar nada mais é que demonstrar a verdade, a realidade, a autenticidade de alguma coisa. Por isso que está dizendo, provai se os Espíritos. Então, como que fazemos isso? Hoje, no dia de hoje, hoje da aula que nós vamos atuar aqui, é através do Espírito Santo. Nós vamos aprender aqui nessa manhã, que através do Espírito Santo nós vamos identificar sobre esses Espíritos. E detalhe, Espíritos está aqui no plural. Está no plural, não está Espírito. Estudando a lição, estudando essa lição, provar os Espíritos, e provar quer dizer que a gente tem que buscar alguma coisa, autenticidade, e é a regra da nossa fé, que a gente escute, mas a gente também analise, porque nós temos ciência, nós temos entendimento para analisar as coisas. Nós não podemos aceitar que suba alguém aqui, fale alguma asneira, e a gente engula, mas se a gente acabar engolindo isso, é porque nós não temos o quê? O conhecimento, não temos a inteligência de entender que não é da parte de Deus. Por isso que fala espíritos, porque são plural. O plural quer dizer o quê? Que tem espíritos, obra do Espírito Santo de Deus, aquela que vem para te encher com o Espírito Santo, aquela que você sente o Deus mesmo na vida do ministrante, aquela que vai te abençoar, aquela que vai fazer você progredir, aquela que vai fazer você elevar o teu ato espiritual, e que você sente que é Deus, porque é Deus falando. Então, é o Espírito de Deus mesmo, que Deus movendo o seu servo para que ele traga essa mensagem de, muitas vezes, prosperidade, de cura, de fé, não é? E dois, assim, mover do homem. Quando fala Espírito do homem, quer dizer o quê? Que ele se envolve pelo quê? Pela emoção. Por isso fala de Espírito do homem. Às vezes o pregador está aqui, e quando a gente fala também, o pregador aqui ministrando tal, ele se sente emocionado muitas vezes. Se eu estiver falando alguma coisa errada, pastor Azias, por favor. Né? E se sente emocionado e traz uma mensagem, mas não era aquele momento de trazer a mensagem, pastor. Não era. Eu me lembro muito bem na Vila Verde, fiquei 20 anos lá, né? E estava lá um pregador na época ali pregando, e ele estava no auge da mensagem dele com 15, 20 minutos de mensagem. Se eu fosse inteligente que sou, pensar, se eu tivesse no auge em 15 minutos, eu ia falar amém. Microfone. Mensagem dada. Ele partiu para uma revelação. Partiu para uma revelação de cura. Coitado do menino. Aquela mensagem que estava no auge, e a igreja recebendo de um jeito maravilhoso, e ia se desmembrar de um jeito glorioso, e ela ficou, o nível de 100 ficou 0. E chamou o menino lá, foi usar de profecia, chamou o menino lá que Deus vai te curar da perna, vai te curar, mas não teve a ciência, o discernimento que não era de Deus, era dele, era da emoção dele. O menino tinha operado o joelho. O menino saiu mancando e voltou pior ainda, porque tinha acabado de operar o joelho, tirou o menino lá que estava ali, com a perna esticada assim, porque fez a cirurgia daqui do joelho. Não teve discernimento, a emoção traz isso. Os espíritos de Deus, o espírito da emoção do homem, mas também tem o espírito do diabo, do inimigo das nossas almas, que usa de profecia maléfica, de coisas para entristecer o homem, para entristecer o crente, para levar o crente a definhar na igreja. Então, nós vamos aprender nessa manhã, e vamos aprender a identificar esses pontos, tá bom, queridos? Já no nosso texto áureo, tá em 1 João, capítulo 4, verso 1, diz ali: amados, sei que o nosso querido irmão já leu, mas tem coisas aqui que eu grifei.
Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado. Nesse contexto aqui dessa referência, é a influência sobrenatural que move o homem a pensar e agir, é a influência sobrenatural do homem que leva o homem a pensar e agir dessa maneira. Nós temos o quê? Tem a influência de Deus, como eu falei, a demoníaca, e também a influência dos homens. O versículo 6, no contexto dessa lição, de João, quem tiver mais rápido a abrir, eu estava aqui no outro texto, no 1 João capítulo 4, 6, pode ler em voz alta, não tem problema nenhum. Eu abri aqui então. Nisso, ali diz ali, no contexto lá, nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Olha só que interessante, nós somos de Deus, nós conhecemos a Deus e Deus nos ouve, então nós temos entendimento para saber que é de Deus. E o contexto final diz, nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então por que nós temos, por que diz aqui, o João está falando assim, não criais em todo espírito, porque existe o espírito do erro. Existe o espírito, mas existe o espírito do erro. Então por isso que nós temos que parar, nós temos que analisar, nós temos que pedir discernimento do Espírito Santo de Deus para que a gente possa entender a mensagem dada, a mensagem falada, né, queridos? Então, quando João fala para nós ter cuidados com os falsos profetas. Então é isso que ele está falando aqui nesse textuário, fala para nós ter cuidados com o falso profeta. Ali, na verdade, para dizer, através dos dons espirituais. Então o ponto central nesse ponto aqui, eu até grifei aqui, que é o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Então, se nós temos discernimento espiritual, é um ponto central para a saúde da unidade da igreja. Mas nós vamos buscar isso, nós vamos entender isso aqui, através do quê? Nós pedimos os dons espirituais. Só que daí eu pensando, pastor, os dias, pensando, irmãos, como que nós estamos realmente pedindo esses dons atualmente? Nós estamos buscando esses dons? Será que nós estamos? Nós estamos buscando o batismo com o Espírito Santo? Nós estamos buscando que lá em Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo ali, nós vamos ler depois, que nós temos que pedir esses dons. Nós temos que buscar, e principalmente do quê? Da profecia. Mas qual que é o nosso interesse hoje disso? Se pararmos para analisar hoje no contexto, nós estamos numa geração, hoje uma geração falada que era a geração Z, né? Uma geração hoje que está muito conectado, mas muito conectado com os smartphones, conectado com as mídias sociais. Mas aqui a aula está dizendo hoje aqui, e a verdade prática fala ali que nós, através dos dons espirituais, mas o que nós estamos buscando, os dons espirituais mesmo hoje? Ou nós estamos aqui vindo para a igreja, Alexandre, mas essa máscara, esse momento, não, eu não estou falando de 4 meses, 5 meses que nós estamos vivenciando, essa dificuldade grande, inclusive, aos queridos irmãos, sempre ore para os nossos irmãos, nós estamos passando realmente, e, infelizmente, mudando um pouco aqui, só falando, nós vamos passar talvez, pastor, infelizmente, por um novo momento dessa pandemia, porque agora se abriu tudo e as pessoas estão entendendo que está livre tudo, não, o negócio está aí, então se atente a isso, gente, igreja. Mas nós estamos passando, como eu disse, eu não estou falando desses 5 meses, estou falando de tempo já. A igreja está buscando esses dons para que se aperfeiçoar e ter o discernimento de tudo isso que nós vamos aprender nessa manhã? Ou nós estamos vindo para a igreja, fazendo a liturgia do culto, cantando os hinos, levantamos, damos hoje o novo Pai do Senhor e vamos embora? Mas o apóstolo Paulo nos orienta que nós temos que pedir esses dons, nós temos que pedir o discernimento, nós temos que pedir a profecia, nós temos que ansiar falar em outras línguas, e nós estamos ansiando falar em outras línguas hoje? Nós estamos ansiando falar a língua, e detalhe, nós cristãos, essa língua, de quem que é essa língua? A língua minha? Essa língua é do Brasil? Essa língua, essa falar em espírito, ter o discernimento, é do mundo? Não, é do céu, e nós estamos ansiando essa língua do céu.
É um detalhe para nós pensarmos, igreja. Pensarmos, irmãos que estão aqui nessa manhã. Porque se nós queremos discernimento espiritual, e quando eu penso em discernimento espiritual, pastor Osias, eu penso em intimidade com Deus. Eu penso em intimidade. Porque a gente tem que ter intimidade com o Espírito Santo de Deus para entender as coisas do céu. E se nós não temos essa intimidade com Deus, como é que nós vamos discernir quem vem aqui e fala coisa besteira? Como que nós vamos identificar se a palavra de Deus está sendo pregada da palavra de Deus ou é de invenção humana? Ou é da emoção humana? Porque fala, é interessante porque fala que através dos dons espirituais, e aqui e o João fala que nós temos cuidado com os falsos profetas, mas nós temos que ter esse dom de discernimento espiritual. Para que nós temos discernimento espiritual, nós temos que ter esse tato com Deus, esse sentimento com Deus, essa ligação direta com Deus, estar sempre ativo espiritualmente. Isso aí, e nós estamos assim. Não, mas eu não estou falando de vocês, queridos. Acho que a igreja que vem na escola dominical, esqueci o nome do irmão, perdão, irmão Jairo. A igreja que vem na escola dominical, irmão Jairo, é uma igreja que está buscando esse conhecimento. Mas hoje, claro que hoje é um atípico, né? Hoje é um feriado, mas vamos lá, convenhamos. Será que todo mundo está na praia, está viajando? Se estiver na praia, eu não quis ir, por causa dessa pandemia, mas está viajando, será? Quantos bancos podiam estar cheios aqui hoje? Então vamos se atentar, irmãos, ao que? Irmãos que estão nos ouvindo, vamos se atentar a se nós queremos ter discernimento espiritual, nós temos que o quê? Buscar. Nós temos que pedir os dons. Nós temos que estar conectado, estar intimamente conectado com Deus. Senão, nós vamos ser englobados com ventos de doutrina. E quando a igreja é englobada por ventos de doutrina, quando a igreja ela sobe aqui pessoas trazendo a mentira, a igreja sofre, a igreja fica fraca, os crentes ficam fracos, a família fica fraca, porque não é de Deus, porque são essas das três, estamos sendo englobados muitas vezes pela falta de conhecimento nosso, falta do discernimento espiritual, porque nós não buscamos esse conhecimento. Estamos sendo enganados de quem vem ministrar aqui, de quem vem te dar uma palavra, e é complicado. Eu já tive algumas profecias em minha vida, e eu me lembro de uma profecia que só eu, Deus e minha esposa sabia. Eu e Deus e minha esposa sabia. E nós tínhamos um projeto. O projeto não foi avante por erros meus, da minha esposa também, particulares, físicos. Mas tinha um projeto e eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor confirme esse projeto. Eu não falei para meu pai, não falei para minha mãe, não falei para meu sogro, não falei para ninguém. Só eu e minha esposa e falei, amor, se for da vontade de Deus, Deus vai falar assim, assim e assim. E você fez prova com Deus. Olha que interessante, a lição está dizendo hoje, provar isso do Espírito Santo. Mas por que você não pode? Você tem que fazer prova com Deus também. Você tem que também, quando você tem essa intimidade com Deus, você pode. Você pode. Agora, quando você não tem essa intimidade, obrigado, varão. Quando você não tem essa intimidade com Deus, você não busca essa incessante, você segura aí. Então vai orar, consagra, joelho no chão. E eu fiz essa prova com Deus. Eu falei, esposa, nós vamos orar a Deus e Deus vai falar conosco. E naquele dia, naquela quarta-feira, eu fui para a igreja. Quem estava pregando aqui é o pastor William Rosa, muitos conhecem o William Rosa aqui, estava pregando lá. Estamos ali, o culto está abençoado, tal, era um culto diferenciado, numa quarta-feira, de repente, ele para a mensagem, ele olha para mim e fala, eu te vi no avião hoje. Eu falei, varão, não estava voando, estava no trabalho. Eu te vi no avião hoje. Eu falei, amém. Aí ele entregou a profecia, porque você pediu isso, e Deus está dizendo, está confirmando para você, olha só, é de Deus, mensagem profética. Você fez menção a Deus, você orou a Deus, você está em intimidade com Ele, você buscou Ele, e o que Deus fez? Deus te responde. Então, irmãos, peça, ore, busque, interceda, solicite a Deus e Ele vai te ouvir. Eu não tenho dúvida disso. No momento que você está conectado com Deus, e você está menos conectado com esse negócio aqui chamado smartphone, você vive uma experiência sobrenatural com Deus.
Mas como eu gosto de dizer, nós estamos numa geração que, infelizmente, pastor Osias, presbítero Wesley Collins, esse nome é chique, varão. Nós estamos numa geração que hoje, infelizmente, está buscando qualquer outra coisa. E, infelizmente, e eu só não falo de SIC, pelo amor de Deus, estou falando de um geral na Assembleia de Deus. Gente, nós somos pentecostais, gente. Nós nascemos no fogo. Mas essa máscara me impede de sair pulando. Mas tudo bem, mas fala em línguas estranhas, busque esse discernimento. Fala em profecia, busque, claro, obviamente, a palavra de Deus vai dizer assim que, calma aí, com ordem, com decência, não vai se empolgar, né? Nós vamos aprender aqui também, que não é assim, sair profecia. Não, você tem que buscar, você tem que orar a Deus, ter discernimento, se é de Deus. Quem já aqui já... Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem já foi boca de Deus aqui nessa manhã? Que falou assim, Deus falou para mim falar alguma coisa. Alguém já? Eu já fui. O Espírito Santo já me impeliu uma vez de falar para aquela pessoa lá uma palavra. E serviu de bênção para aquela pessoa. Então, quando o Espírito, olha só, quando você está conectado com Deus, quando você está com esse discernimento espiritual, quando você está buscando, quando você pede esses dons, aí o que acontece? Deus retribui. Aí Deus te manda uma mensagem. Sabe o que me fez me lembrar aqui agora? Gente, eu estou tentando andar, tá, gente? Mas tá. Sabe o que me fez me lembrar aqui? Olha, o meu pai, pastor Davi, tem um casal lá na igreja, lá, talvez vocês conheçam, mas não vou citar nome lá, a esposa tinha dificuldade de engravidar. Teve três gestações frustradas. O seu útero lá não segurava o nenê. E a médica falou, não tem jeito, você não vai ter jeito. A opinião médica, não vai. E teve várias profecias dizendo para ela, você vai ter filho, você vai conseguir. Várias. Porém, claro que esse testemunho é do meu pai, mas eu estou pegando ali uma brecha ali. E naquele trabalho dos 12 dias, no final do trabalho dos 12 dias, o Espírito Santo impeliu meu pai. Mensagem, auge, Pentecoste, e de repente vem aquela mensagem na cabeça dele. Não era ele que estava pregando, mas ele estava ali participando do culto. E ele vem, mas senhora, você já teve tantas mensagens para ela, porque não vou. E ele, no começo da pregação ali, se não estou enganado, e ele ficou aquilo martelando. E o Espírito Santo falou, chama e ora, dizendo que o milagre vai acontecer na vida dela. E meu pai lutando no culto, e aquele negócio, e é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te fala, e você tá com essa intimidade muito grande com Deus, não tem como, é de Deus. Não é de emoção, mas com cuidado. Chamou, orou, e Deus fez um milagre, em rápidas palavras. Então, irmãos, vamos se atentar a isso, vamos buscar esse dom. Então aqui está dizendo a verdade prática, dizendo, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então, através dos dons. Então eu vou falar para você nessa manhã aqui, busque os dons. Vai atrás dos dons. Vai atrás dos dons de profecia, de palavra. Dom de discernimento. Dom de variedades de línguas. Claro que muitos aqui, outros foram chamados para pregar, outros foram chamados para cantar, outros foram chamados para tocar, mas vou falar para você aqui que tudo você tem que buscar da parte do Senhor. Tudo você tem que buscar na parte do Senhor. Eu falo para vocês que musicalmente eu não tenho dom musical. Dom musical que eu tenho é assim, eu vou pegar qualquer instrumento musical e sair tocando. Eu conheço pessoas que Deus deu dom assim de um jeito que o cara dá uma nota, esse é um lá, esse é um dó, esse é um ré, e sai tocando. Não, eu estudei, é diferente. Eu estudei, eu busquei, eu corri atrás, e da mesma forma que é um estudo comum, secular aí, de uma faculdade que você faça, você vai se aperfeiçoar naquilo. Obviamente que Deus foi bondoso comigo. Então tudo que você tem que fazer, você peça para Deus esse dom. Amém, irmãos? Vamos seguir para frente aqui. Tá? Vamos seguir. Vamos entrar no tópico 1. Cuidado com os falsos profetas. Opa, quase caiu. Eu vou lendo, tá? Eu paro, tá, irmãos? Aí eu pulo, que às vezes está um tempo e não está correndo aí. Não está dando tempo hábil. Vamos lá. Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se do profeta Ageu e Zacarias, os que profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus.
Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam a proposta, a cooperação dos samaritanos não aceitavam a visita deles. Em vista das constantes recusas de suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte, deveria ele fugir para dentro do templo para assim salvar a sua vida. O exemplo deixado por Balaão também prova que a profecia que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é falso profeta. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Olha só, olha a artimanha aqui de Tobias e Sambalate. O que eles viram no povo lá? O que eles viram? Eles viram que o povo de Israel dava muito crédito à profecia. Muito crédito. E eles queriam parar a obra, eles queriam trazer confusão, eles queriam que a obra não continuasse, estava sendo usado pelo Satanás, para que a obra realmente ela parasse ali. Então, mas ninguém dava crédito, ninguém dava oportunidade para eles. Mas o que eles viram? Eles viram o quê? O povo acreditava nos seus profetas, o povo ouvia os seus profetas. A artimanha deles, o que eles foram fazer? Vamos contratar um profeta. Se o profeta contratasse. Mas existe até hoje, queridos. Existe até hoje mensagens prontas. O presbítero Hélio Scott está pregando nas nações aí. Sabe que, não sei se já passou por essa, espero, tomara que não, né? Mas a gente vê testemunhos que chega para o pregador, você vai pregar isso, você vai pregar isso e vai pregar isso. Não, aqui não pode se pregar assim. E por causa do quê? Do dinheiro. Estão querendo trazer mensagens prontas, mensagens compradas. E aqui nós vemos que, como o povo aceitava essa profecia, o jeito foi de que eles acharam era subornar alguém para que seja dada essa profecia. Para quê? Simplesmente para quê? Qual o objetivo? Qual o objetivo disso? O inimigo fez essa artimanha, usou aqui esse espírito para que incentivasse alguém, para que incentivasse a parte financeira nessa pessoa, para quê? Para que largasse a obra do Senhor. Então, o que eu entendi aqui é que tudo que a obra de Deus ela está progredindo, sempre vai ter alguém, sempre vai ter uma artimanha do inimigo para que a obra de Deus ela não continue. Sempre vai ter alguém que vai ter alguém usado pelo inimigo das nossas almas para que a obra de Deus vai vir com profecia, vai vir com palavras torpes, vai vir com palavras de desânimo para que o negócio ele pare, ele não prossiga. Só que nós vamos ver aqui que um líder debaixo da graça do Senhor, ele vai ter o quê? O discernimento, vai ter o quê? Inteligência, conhecimento, porque ali quando ele recebeu, aí você vê ali que para entrar dentro do templo e salvar a sua vida, no final ele devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Mas ele pensa assim, mas eu vou entrar dentro do templo, eu não tenho esse direito de entrar dentro do templo, se eu entrar dentro do templo eu vou morrer. Olha o discernimento, primeiro a inteligência, ele aprendeu isso. Aí ele viu que profecia comprada, profecia errada, profecia para que eu pecasse. Então nós temos que ter esse cuidado, como diz aqui o primeiro, cuidado com os falsos profetas. Eles não vêm realmente para te dar bênção, não. O objetivo realmente é que você, aqui eu coloquei largar a obra, mas aqui o objetivo é que você realmente, você pare no meio do caminho. Que a sua fé, ela seja abalada por esses tipos de pessoas, que ela seja interrompida, a sua fé seja interrompida. Mas aí vai de como que você está espiritualmente. Como que você está espiritualmente? Como que você suporta, como que você recebe uma mensagem dessa? Essa mensagem acabou comigo, acabou, não vou vir mais para a igreja. Isso quer dizer que você não estava alicerçado na rocha que é Cristo. Infelizmente, você estava talvez ali a trancos e barrancos e veio alguém que conseguiu te empurrar de uma vez. Então eu falo para você nessa manhã, busquem discernimento espiritual, busquem oração,
orem, para que chegar um momento desse, você estenda a sua mão e caia endemoniado ali, ou incircunciso ali. Porque é uma profecia maléfica, né, irmãos? Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu escrevi aqui. O interessante aqui, falei de Tobias também, ó que bacana ali. Lá também na sequência ali da lição, vai falar ali também do Semaías, né? Semaías também. O Semaías, ele chegou assim, tentaram comprar Semaías também, né? Tentaram comprar Semaías. Só que o que acontece? A intenção era o quê? A intenção era realmente destabilizar o profeta Neemias. Só que o profeta Neemias, ele pegou e viu, e falou, não, peraí. Eu falei ali, aquela hora, é o profeta Neemias. Ele parou assim, pensando, não, mas isso aí não é de Deus. Olha só, ele entendeu, discerniu, isso não é de Deus não. Como que eu vou entrar, como que eu vou fazer, como que eu vou entrar no templo, entrar no santuário lá e fazer essa, não posso. Inteligência, conhecimento, nós vamos buscar isso através da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Tópico 2, Neemias tinha o dever de exaltar a profecia recebida. De examinar a profecia recebida. E ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou para onde fugir, um homem como ele fugiria. Além, observou que não tinha direito de entrar no templo, uma vez que era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sanbalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim conclui o exame da profecia. Conheci que não era de Deus. A palavra de Deus vai dizer, examinai tudo e retém o quê? O que é bom. Então nós temos assim que examinar mesmo, irmãos. Nós temos que examinar quem vem aqui em cima desse púlpito, queridos, e reter o que é bom. Eu retornei aqui faz pouco tempo, mas garanto que vocês aqui com mais tempo de SIC do que eu, já teve pessoas que subiu aqui e já falou asneira. Não falou, pastores? Não falou? Já teve aqui gente que veio aqui e falou asneira. Falou besteira. Que garanto que, não me lembro se na época agora aqui do pastor, do nosso pastor, mas da época do pastor Manuel, com certeza ele já teve que reprovar algumas coisas aqui e talvez muitas vezes até se retratar com a igreja, falar para a igreja. Teve lá na Vila Verde com o pai também, muitas vezes o pai falou, querida igreja, esse menino que pregou aqui, não prega mais aqui, porque falou besteira. Então nós temos que examinar e reter o que é bom. Bônus, vamos para a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Falsos profetas, irmãos, falsos profetas ou pseudos profetas é a rotulação dada a quem há uma pessoa que ilegitimamente se proclama enviada de Deus ou detentora de dons espirituais ou detentora de profecias. Ela se promove. Ela se auto dá esse rótulo para ela de eu sou profeta de Deus, eu tenho o dom da profecia, mas ela não tem o dom da profecia. Então esses falsos profetas, eles trazem isso, dizendo, não, nós temos o dom de profecia, eu tenho o dom de profecia. Eu vou profetizar, porque Deus me deu a revelação e é assim que a roda gira. Eu faço para vocês, irmãos, que eles usam dessa artimanha, e vou falar mais. Hoje, essa rede social aqui, ela dá a oportunidade para esses falsos profetas virem aqui, profetizar, ele olha aqui e fala a sua vida, olhando na rede social. Fácil. Apontar para mim, falar, Deus vai te dar tal coisa, mas ela analisou já a minha vida na rede social, porque hoje em dia, como eu disse para vocês, as pessoas estão muito mais conectadas, né? Ela tomou café, ela já coloca ali uma foto do café da manhã, não é? No Instagram, eu nem tenho Instagram, minto. Tenho Instagram, mas nem uso. Mas as pessoas postam tudo. E esses falsos profetas, eles aproveitam do quê? Dessa oportunidade de conhecimento pouco falho para falar, para profetizar.
para apontar o dedo e falar. Eu conheci poucas pessoas, na minha vida de fé, poucas pessoas que levanta, fala e profetiza. Poucas pessoas. Eu me lembro aqui, nesta igreja eu me lembro, quando eu tinha meus 8, 10 anos, ou 9 anos mais ou menos, que meu pai trazia a culto de oração. O pastor Aziz vai lembrar, os mais antigos vão lembrar, que a culto de oração era aqui aqui do lado para lá, né? E essa igreja, e aqui bombava, aqui estava cheio aqui de culto de oração. E me lembro que meu pai levava nós por força, sem violência, amarrado mesmo assim, ó. Levava nós por oração e a gente vinha aqui orar, e nós tínhamos, e assim, eu não me lembro o nome da pessoa direito, mas tinha alguém que batia o tamanco, e quando essa pessoa levantava para usar, a gente já se encolhia assim, ó, Senhor vai falar comigo, né? Porque a gente é adolescente, né? Assim, a gente se encolhia, e tinha aqui, eu não me lembro o nome da pessoa, mas não lembro, e profetizava, e Deus operava, e Deus falava, aquela pessoa realmente, eu não me lembro de alguma profecia dela que tipo, não era de Deus assim. Mas eu estou falando aqui que a Bíblia revela a existência de falsos profetas. O que aconteceu com os nossos profetas genuínos mesmos? A profecia, sem ser o pregador aqui que está ministrando. Porque eu uso um pregador, né? Nós temos o pastor. Nosso pastor Valdecir, ele é um profeta de Deus. Mas sabe que eu estava analisando a lição, pastor Osias? Estava analisando a lição, e nós, como cristãos, nós estamos meio enjoadinhos. Nós vemos o tempo ali, digamos que a escola dominical agora terminasse 10 horas, e a gente quer ir embora 10 horas. E eu acho correto, terminou, vai embora, né? Mas o pastor Valdecir foi usado várias vezes aqui. Eu tenho certeza absoluta que alguns crentes da igreja já, quando o pastor Osias falou, Deus me impede de falar alguém para alguma coisa aqui. E eu vi, aqui todos nós vimos que a palavra dele foi para salvar vidas aqui. Pessoas querendo se matar. Não foi? Eu vi, era eu. Vim aqui, se consertava. O pastor ministrava, tem o dom. Nós temos esse privilégio de ter um pastor que tem essa revelação de Deus na vida dele. Mas nós temos alguns, eu tenho certeza que o tempo, o pastor vai profetizar de novo. Cadê o interesse da profecia? Mas está na hora de ir embora, por 15 minutos o pastor profetizando. Mas é Deus falando, gente. Se é Deus falando, ore em espírito, porque alguma coisa vai acontecer. Não é? É lastimável. E Deus está operando, e Deus está falando aqui através do pregador, através do nosso pastor, através do pastor Osias, o Wesley Collen, através de usados de Deus, mas o tempo está na hora de ir embora. E aquele tempo Deus salvou uma vida. Aí você, não vou dizer você, né, irmãos? Porque aqui as pessoas estão aprendendo. Aí tem o crente incircunciso, que quando vê que Deus opera, se alegra porque Deus realmente ali, naquele momento, o Espírito Santo foi amoroso para aquela vida que usou o nosso pastor a falar. E se usou o nosso pastor a falar, é porque Deus está falando, é um servo de Deus, é o anjo dessa igreja, ou algum outro profeta. E por que nós desconfiamos? Por que nós chegamos a esse ponto de quero ir para o Fantástico? A janta do almoço está lá. Irmãos, nós temos que se corrigir nisto. Nós temos que se corrigir. Porque se nós se corrigirmos nisso, irmãos, nós vamos ser abençoados. Nós vamos ver uma igreja abençoada. E nós vamos ver milagres e maravilhas aqui nessa noite. Tem falsos profetas? Tem. Mas eu garanto para você que aqui em cima desse púlpito, com certeza, Deus opera milagres. Aqui dentro desse púlpito, Deus usa pregadores. Eu senti a presença de Deus maravilhosamente. Não porque o pastor profetia na sua vida, receba aí, varão. Não porque o presbítero Wesley Collen está ali. Não, mas que palavra maravilhosa. Eu senti a presença de Deus que fazia tempo que nós não sentíamos.
Infelizmente, falar isso, pastor, fazia tempo que nós não sentimos a presença de Deus de uma forma gloriosa, o coral cantando, a igreja veio. Está faltando em nós a busca, irmãos. Discernimento espiritual, busca de dons, entender que é Deus que está falando. Está faltando querer isso. Falou a palavra certa, querer. Como eu disse no começo aqui. Agora, vou pegar um gancho ali. Você quer isso? Você quer essa busca desse dom, desse discernimento, entender das coisas de Deus um pouco mais? Porque falar é fácil, né? O papagaio repete tudo que a gente fala. Você fala para o papagaio amém, ele vai falar amém. Diferente de nós racionais que a gente fala que não quer, que eu quero. Então, mas tá, e o que você quer estar fazendo? O que nós estamos fazendo para querer isso? Qual o preço? Qual o preço que nós estamos pagando para isso? Porque tem um preço. Tem um preço. Tem o preço de vir estar na casa do Senhor, tem o preço de dobrar o joelho, tem o preço de acordar na madrugada, buscar a presença do Senhor, tem o preço, irmãos, de você estar ali, Senhor, eu quero ter essa intimidade contigo, então, beleza, então paga o preço, eu quero ter esse dom, paga o preço, irmãos, vamos para frente, meu Pai amado. A Bíblia revela, eu já falei, vamos para frente, às vezes dou essa passada errada aqui, irmãos. Eu falei um pouco aqui, mas vou falar a letra C desse tópico 2, é importante também, ali porque assim, o rei de Josafá e de Judá visitou o rei Acabe, rei de Israel, e esse tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei de Josafá perguntou, não há aqui ainda um profeta do Senhor? E o rei de Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Os que foram buscá-lo disseram-lhe, vês aqui que a palavra dos profetas... vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra coisas boas, seja a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. E disse Micaías, que o Senhor me disser, falarei. Arrebentou já ali, né, irmão? Não, que o Senhor me disser, eu falo, não vou dizer nada mais do que isso. Mas olha a intenção, vamos terminar aqui. O Senhor me disse, ele disse, como Micaías profetizou, assim aconteceu, Acabe morreu. Olha só, o rei Acabe tinha lá os seus 400 profetas lá, né? O profeta de Baal. Tudo é massagear o ego, é bajular o presidente, é bajular o rei, é bajular aqui a igreja. Não, aqui nesse púlpito você só vai ministrar... isso, aqui eu falei há pouco, né? Mas como chegamos nesse ponto aqui, esse púlpito você só vai ministrar bênção, você vai ministrar prosperidade, você só vai, não, aqui nesse púlpito não tem que ser pregado a verdade, a palavra. O profeta Micaías falou assim, não, tudo que o Deus falar para eu falar, eu vou falar, ponto, acabou, se concretizou, o profeta morreu, né? Então o que acontece? Hoje nós vemos o quê? Hoje nós vemos nas redes sociais, nós vemos nas igrejas o quê? Uma troca, né? Lenço ungido, copo d'água ungido, colocar um copo em cima da geladeira, em cima da televisão, aquela água ungida, venda de não sei o quê, troca de não sei o quê. Então pensa que a profecia é uma troca. Penso que as palavras, a bênção de Deus é uma troca. Então você faz isso que eu te entrego isso. Não, irmãos, a profecia, o caminho de Deus é reto, é um só. A linha não tem esse, o caminho de Deus é um só. A palavra é um só. Se Deus falou, pronto. Mas nós temos os profetas do erro, como eu disse. Como eu disse ali no 1 João 4:6, que tem o quê? Tem os espíritos bons, os espíritos de Deus e o espírito do erro. Analisar, irmãos. Então aqui, não podemos mudar a mensagem. Isso aqui eu tirei ontem aqui, da cabeça aqui, irmãos. Tá? Não podemos mudar a mensagem de acordo com o ambiente. Se Deus te deu uma mensagem, fale ela, pregue ela, anuncie ela, porque foi Deus que te deu. Agora, lembra que eu falei há pouco no começo? Cuidado com a emoção. A emoção nos faz errar. Agora, se nós estamos ali
E vou ser repetitivo, porque um pouco fala, eu dou volta, mas fala ali de novo. Se nós estamos aqui com intimidade com Deus, você vai ter essa mensagem certa, essa palavra certa para a pessoa. Tenha fé, tenha audácia com o Espírito Santo. Brigue com Deus, no sentido bom. Brigue com Deus, fale com Ele. Amém, irmãos? Vamos para frente. Deus quer a sua igreja, olha aqui, Deus quer a sua igreja com todos os dons do Espírito Santo. Olha que parte abençoada aqui, pastor. Deus quer a sua igreja, é o tópico 3. 3 ainda? Senhor, tenho 5 minutos. Deus quer... Cadê o tópico 3 aqui? Deus quer a sua igreja, Deus quer a igreja com todos os dons do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 39. Quem pode ler para mim rapidinho? Atos, capítulo 2, verso 39. Eu vou falar sobre isso aqui rapidamente. Atos, capítulo 2, verso 39. Eu vou dar uma pincelada aqui em vários tópicos aqui para a gente andar rapidamente. Leia, pastor. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É promessa, irmão. É promessa. A palavra de Deus diz ali, é promessa para mim, para minha esposa, para o meu filho, foi para o meu avô, é para o meu pai, é para mim, é para os meus filhos, é para os meus netos. Então é promessa. Dons espirituais é promessa. Mas ali em Efésios 5, capítulo 18, sabe o que está dizendo em Efésios 5, 18? Diz assim, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aqui eu não vou entrar no que vinho, bebida, não. Aqui está dizendo assim, não vos encheis com coisas do mundo. Não esqueça as coisas do mundo, esqueça a vida lá fora, esqueça, mas aqui, busque o Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar Deus, o Espírito Santo. Quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, nós começamos a ser revestidos de poder, de autoridade. Para você profetizar, você tem que ter revestido de autoridade e poder. Então busque a presença de Deus. Deixe as coisas um pouco, deixe as coisas que eu digo assim, as coisas seculares que tomam um tempo danado da nossa vida e vai se aprofundar na palavra de Deus, vai se aprofundar nas escrituras, vai buscar a presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo para que você possa levantar e dizer, eis que diz o Senhor, e aí é o Senhor que está falando. Amém, irmãos? Vamos para frente, tópico 4, vou dar uma pincelada rápida aqui, porque o tempo já se foi. Por que devemos... Não, mas eu vou voltar aqui de novo, irmãos. Aí, esse tempo que eu falei de dons, aí eu coloquei aqui, eu tenho que ler esse aqui, que eu escrevi. A nossa geração está buscando esse dom? Os dons? Nossa geração. Deus fala que é promessa. E nós estamos atrás dessa promessa? Pensar, para frente. Por que devemos julgar as profecias? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 e 3. Olha só que interessante. Por que nós devemos julgar profecias? Por quê? Na hora lá, aqui, Jesus falando. Não, perdão. 1 Coríntios 13, 13 é o apóstolo Paulo falando, né? Ainda que falasse a língua dos homens. Ainda que se falasse a língua dos homens. Se não tiver amor, nada valeria. Ainda que tivesse dom de profecia, conhecimento, taranã, sem amor, nada vale. 3, se pode distribuir tudo de dinheiro que você tem, se não tiver amor, nada vale. Por isso que nós temos que julgar as profecias. Porque se nós não tivermos o amor, aqui fala aqui de amor, nós temos que amar o nosso irmão, não adianta nada isso aqui. Aí em Mateus, em Jesus está falando ali, interessante, Mateus capítulo 7, verso 21, 22, 23, você vai ler lá que Jesus está falando assim que está dizendo das coisas que irão vir, o rapaz vai estar lá diante do trono do Senhor lá e fala assim, mas eu profetizei, eu curei, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagres, eu profetizei, eu falei daí, só que você não está ali, não fez as coisas certas, porque você está aqui, o que valeria tudo isso aqui se você não tivesse o amor de Deus na sua vida? Você estava sendo usado aqui, para trazer algumas coisas aqui, mas aí Jesus vai falar assim que, na Bíblia vai dizer assim que, não vos conheço.
Não vos conheço. Diante lá do trono branco vai ser assim, irmãos. Não adianta esses falsos profetas que profetizam, que sobem nos púlpitos, que falam e muitas coisas. Mas por que acontece às vezes? Vou falar para vocês, muitas vezes porque Deus é misericordioso com a pessoa. Que Deus sabe o coração do servo dele. Mas a verdade de quem está aqui em cima é totalmente diferente. Não prega o que vive. E quando não prega o que vive, vai se cumprir Mateus 7, 21, 22, 23 na vida dele. Estou errado, pastor? Vai cumprir. Vai chegar diante de Deus, mas Senhor, eu profetizei. Por causa da minha profecia, aquela pessoa foi para frente. Ela cresceu espiritualmente. Tá, mas e você, como profeta? Não vai ter argumento com Deus, né? Obviamente. Não vai ter argumento lá. Se é só um pensamento aqui que eu estou falando aqui. Mas e você, como profeta? Por que não buscou a verdade? E a palavra de Deus, que a Bíblia vai dizer que a verdade é a palavra de Deus. E dizer, eu sou a verdade. Deus é a verdade. Amém, irmãos? Para frente. Tópico 5. Como devemos julgar as profecias? Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Jamais, irmãos. Jamais. Isso é um ponto pacífico de fé da nossa vida cristã. Ela jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Se ela está em conflito com a palavra de Deus, mas daí é o seguinte, aí você tem que conhecer a palavra de Deus. Conhecimento, junto com discernimento. Senão você vai engolir aquela profecia. Porque quando ela está embasada na palavra de Deus, aí você sente a presença do Senhor naquela profecia. Nossa, quantas vezes, né, irmãos? Quantas vezes alguém se levanta, uma irmã do círculo de oração, um irmão cheio da glória de Deus, se levanta e profetiza, e aquele negócio move a igreja. Move, porque era Deus falando. E quantas vezes, irmãos, a profecia vem, irmãos, você fala só um amém, irmão. Você foi usado pela emoção muitas vezes. Coitado, né, irmãos? Eu tenho dó muitas vezes. Porque às vezes ele pensou que era Deus e, poxa vida, ele usou ali de emoção ali. Do nada eu estava lá na Vila Verde lá, do nada, assim, o culto não estava assim, de repente o menino começou lá, eu falei, Senhor Jesus, aí a gente parou, né, irmãos? A gente parou. Aí de repente ele começou a falar coisas erradas, eu falei, Senhor, o Senhor não é errado. Levantamos a igreja, vamos buscar um louvor aqui para que Deus se manifeste através do louvor, porque ali não estava condizendo. Não tem também, irmãos, aquelas... Bom, a gente já viu essas anedotas, né? Assim, quando estava ali o sogro querendo falar com o seu sogro ali, pastor Zias. Eis que fala contigo, meu sogro. Não teve esses erros já? Cara brabo que o sogro lá levanta, eis que fala contigo, meu sogro. Que coisa. Já ouviu isso, eu já ouvi isso falar. Usando da palavra, usando desse momento de profecia para se prevalecer, para falar Só ele errou a palavra certa ali, né, irmãos? Através do dom do discernimento, tópico 2, a Bíblia diz que é espiritual discerne... A Bíblia diz, o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incessantemente receber este dom. Eu estou sendo muito enfático nessa manhã em dizer que nós temos que buscar incessantemente esse dom. Porque quem é espiritual, entende as coisas espirituais. Quem não é espiritual, não entende as coisas de Deus, irmãos. Vamos para frente que eu vou entregar já. Né? Discernir significa julgar, distinguir uma coisa da outra. O que provém de Deus e o que não provém de Deus. Então, irmãos, você vai distinguir essa palavra, discernir essa palavra, e vai distinguir o que é de Deus, o que não é de Deus. E para finalizar aqui, eu entrego o microfone. Quando lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 14, capítulo 1, 1 Coríntios 14, verso 3, diz ali,
Olha só para que serve a profecia, irmãos. Diz ali, o que profetiza, eu quero que nessa manhã aqui, que você entenda que você tem, eu quero que você saia daqui nessa manhã aprendendo que você tem que buscar essa profecia, buscar esse dom de profecia, porque foi uma promessa e uma ordenância da parte de Deus, através do apóstolo Paulo para a nossa vida. Busque os dons espirituais e principalmente a profecia. Mas é pecado buscar a profecia? Não, irmãos. Você vai servir, se sendo de Deus, de vida para as pessoas. Você vai servir de bênção para as pessoas. E eu falo para vocês, irmãos, eu estou falando para vocês aqui, mas estou falando para mim também, irmãos. Eu falo para vocês de coração, assim, que essa lição aqui me fez aprender que eu tenho que buscar mais de Deus, que eu tenho que buscar mais os dons espirituais. Eu tenho que buscar mais os dons espirituais, porque eu estou meio... Alexandre falando, tá? Eu preciso buscar mais de Deus. Parece que nessa pandemia, eu me cheguei mais perto de Deus. Porque não tinha igreja, não tinha culto. Então eu subia lá no recanto do meu canto lá e buscava a presença de Deus. Tem um tecladinho lá, eu louvo a presença do Senhor lá com o meu tecladinho. E de repente já o Espírito Santo me enche, já dobro o joelho, já oro, já consigo sentir a presença de Deus. Mas precisou, será, de uma pandemia para eu buscar a presença de Deus em casa mais? Ó, isso é um erro meu, eu estou falando aqui que precisamos buscar mais a Deus, irmãos. Precisamos buscar isso, querido. E ó o que diz ali, o que profetiza, porém, fala para os homens com 3 ordenanças: edificação, exortação e consolação. Amém, irmãos? Amém? Então, irmãos, e eu finalizo dizendo aqui, quem é cidadão, esse aqui foi eu que também tirei ontem na meia-noite, o Espírito Santo me falou para escrever aqui, ó, última frase aqui, ó. Quem é cidadão do céu, discerne as coisas do céu. Amém, irmãos? Deus possa abençoar vocês. Falo para vocês nessa manhã, busquem os dons espirituais. E como o apóstolo disse, se possível, a profecia. Deus abençoe a todos. Obrigado, meu amado, que Deus continue te usando, abençoando. Que aula maravilhosa. Aprendemos um pouco mais sobre este assunto, e que com certeza vai fortalecer a vida espiritual minha e de cada um que ouviu esta abençoada aula. Você já abraçou o teu filho, você já declarou para ele o quanto você o ama, você já declarou hoje o quanto você ama para o seu cônjuge, já fez isso, já orou, já jejuou? Se sim, que Deus continue te usando, abençoando para que continue. Se não, seja despertado para assim proceder. Muito, muito obrigado, meu amado professor Alexandre. E vou deixar para o pastor Osias estar fazendo as considerações finais e encerrando esta aula. Desde já convidamos a todos que tiverem a oportunidade de estar presente conosco nas próximas aulas, que assim eu faço. Mas caso você, por alguma razão ou motivo, não possa estar presente aqui, que tenha presente na sua vida a presença do Senhor. Pastor Osias. Cante comigo. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Quero convidar o presbítero Wesley Collin para estar chegando até nós, orando por todos os irmãos. Mas o Alexandre, guardado as devidas proporções, você me fez lembrar o pastor Davi ministrando. Mas é claro que a sua sabedoria é totalmente diferente, Deus dá a cada um a sua parte. Eu só quero louvar, o irmão Jair já fez as considerações, eu sempre gosto de estar tecendo um comentário ao professor que se esforça, né? Porque o estudar é enfado, o estudar exige da gente muito preparo, e você foi feliz nas suas palavras, foi feliz nas suas colocações. E o assunto você viu, né? Você ministrando aqui, eu falei, poxa, eu ficava ali sentado ali até as 2 da tarde, porque vai nos envolvendo esse assunto tão sério
odierna, porque o Semaías, o malandro, estava preso. Ele era profeta, mas estava preso. O cara não era fruto que se cheira, né? Se você pegar lá a fonte de informação do Flávio Joséfo, ele vinha na mesma sequência do Balaão lá. Vendia profecia a preço de valores, em dinheiro, em espécie. Se estava preso, já não era gente boa, né, Abel? E ele queria apavorar a cabeça do Neemias. Que jeito um profeta desse, né? Neemias matou a charada na hora. Espera lá. Como é que se faz o profeta vir dizer uma besteira dessa, né? Então, eu anotei aqui na lição, enquanto você estava ministrando, eu anotei aqui, Wesley, só um pouquinho. Eu anotei aqui, não há nenhum profeta da parte do Senhor? Essa foi a pergunta do Josafá. Espera lá, mas tinha 400. Wesley, eu anotei uma palavra aqui que eu vou levar para a minha vida. Raridade, 1 em 400. Se procura um profeta do Senhor em 400. Vai ser você esse 1 em 400? Aleluia. Eu saio dessa manhã, dessa EBD, com esta convicção. Eu preciso ser um, nem que seja 1 em 400. Mas que seja, aleluia, profeta do Senhor. E não profeta para trazer desgraça no meio do povo de Deus, mas bênção, edificação na vida do povo de Deus. Presbítero Wesley, eu já tomei o seu tempo. Ora por esse povo, dê a bênção apostólica, profetiza se Deus lhe der uma mensagem profética, deixa Deus te usar. Hoje à noite nós teremos um grande culto, um culto único. Aquele que foi avisado que seria 2 cultos, será um culto único a partir das 19 horas. Você que já entrou no site da igreja, já se inscreveu, garantiu a tua presença, não falte, vai ser uma bênção para as nossas vidas. Presbítero Wesley Collen, nos dando a bênção apostólica e orando por nós. Meus irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe sempre a vida do presbítero Alexandre. Uma aula maravilhosa, de verdade. Vamos orar, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus te dê um restante de feriado abençoado, juntamente com a sua família, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, nós queremos louvar a Ti, agradecendo a Ti por esta manhã de Escola Bíblica Dominical, aonde aprendemos a Tua palavra, Senhor, e que possamos sair daqui realmente com o sentimento de que precisamos buscar mais, de que precisamos, ó Pai, buscar a profecia, buscar a Tua presença, para que a Tua igreja não venha se corromper. Por isso eu quero pedir a Ti, Senhor, abençoa cada membro desta igreja, o pastor, toda a liderança, que estejamos debaixo, ó Pai, da profecia profética, de que nós estamos lutando para conquistar o céu. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Pai, nos dê um domingo de alegria, juntamente com a nossa família, e que logo mais à noite possamos ter força para retornar, para adorar a Ti. Nós adoramos a Ti por esta manhã tão gloriosa, e pedimos a Ti, não retires de nós o Teu Espírito Santo, porque nós precisamos e dependemos de Ti. Obrigado por tudo, Senhor. É a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém. Faz assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo, seja com todos e em uma só voz. Todos dizem... Quem diz amém, diga Deus abençoe. Um grande abraço.